Você certamente já se imaginou morando em algum outro país, sendo um imigrante. E nós estamos para comemorar o dia da imigração chinesa no Brasil. E o Momento China, que fala sobre cultura chinesa, tem hoje um entrevistado na nossa roda de entrevistas, que é o professor Xu Chanshan, da Universidade de São Paulo. O professor Xu nasceu na China, fez o curso de graduação em letras na China, em Xangai. Depois ele fez mestrado em economia aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, na Universidade Federal Fluminense, em Niterói. Depois fez doutorado em história também na mesma universidade. E desde 2013 é professor aqui do Departamento de Línguas Orientais da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP. Então, professor Xu, primeiro eu quero agradecer muito que você tenha aceitado o nosso convite para participar dessa entrevista, para nos contar um pouquinho da sua história e para falar também sobre a sua pesquisa, que é justamente sobre imigração chinesa no Brasil. Então, professor Xu, eu começo perguntando como é que o senhor se tornou um imigrante? Por que o senhor decidiu imigrar? Como é que foi essa história? Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer vocês pelo convite. Eu acho esse programa é muito interessante, é uma iniciativa muito boa. No caso da minha vinda para o Brasil, né, como eu me tornou um imigrante, isso tem a ver com a reforma e abertura da China em 1978. Bom, antes de 1978, durante o regime comunista, naquela época, a emigração, digamos, para fora, né, era praticamente impossível. O governo proibia a imigração. Mas em 1978, o regime comunista chinês fez uma reforma abertura, né? Permitia a população sair do país. Então, e também, ao mesmo tempo, teve reforma na educação também na China. Então, o país começou a mandar os estudantes para estudar fora da China, os estudantes chineses também querem fazer intercâmbio por conta própria para fora. Então, no meu caso, né, como eu na universidade, eu já conhecia uma professora que me aceitou para estudar no Brasil. Então, eu aceitei o convite, fiz intercâmbio na Universidade Federal Fluminense. Aí depois eu resolvi ficar no Brasil, né? Naquela época, o Brasil representa representava condições boas para mim, perspectiva de vida, o desenvolvimento, perspectiva para vida profissional, acadêmico, era boa. Então, eu resolvi ficar no Brasil. E como foi o seu primeiro olhar com relação ao Brasil e com relação à sua experiência? Como é que você acredita que os chineses que chegam ao Brasil têm a primeira percepção do nosso país? A primeira coisa é que nós, na China, a maioria da população não sabe sobre o Brasil, né? Até os dias de hoje. Na época, em 1995, na época, justamente um ano depois o Brasil ganhou a pentacampeão do... não é penta, tetracampeão.
campeão do mundo, do mundo. Então, o que nós sabemos no Brasil é futebol, né? Aquele Romário com Bebeto, a dupla que venceu, né? Todo mundo sabe, é sobre isso, né? Ou sobre Pelé. Então, nós realmente até confunde se o Brasil fala português ou espanhol, né? Então, quando chegar ao Brasil, realmente foi uma grande choque cultural, né? Porque você olha o seu redor, você vê o povo é diferente, a fisionomia é diferente, né? Que é diferente, um pouco diferente a fisionomia dos chineses. Então, esse realmente é bastante diferente. Depois, nós temos diferenças, né, no sentido de comida, hábitos, línguas, enfim. Realmente, para passar os primeiros anos é difícil, né? Porque tudo é diferente. A maioria absoluta não sabe falar português. Na época, quem chegar sabendo português, eram diplomatas. Normalmente, diplomatas que nomeados ou nomeados para ficar no Brasil, que sabem português. Fora disso, raramente alguns chineses que falam português. Você não tinha aprendido nada antes, Chu? O que eu saiba, começo um pouco de inglês, né? Na época, quando eu ia à faculdade, eu carregava o mapa, carregava um dicionário, né, o tempo todo, sobrevivendo, né? Aprendendo português, repetindo as palavras dos outros, como se fossem crianças, né? Só repetindo, aprendendo, só isso. Muito bem. Antes de passar a palavra para as minhas colegas, a gente tem a Júlia, também tem algumas perguntas para te fazer, a Júlia, que também é estudante aqui da Letras de Chinês, e a Lorena, as duas são de Campinas, as duas estudam aqui, a Lorena já morou em Brasília, então vocês vão reparar um sotaque um pouco diferente na Lorena, mas antes de passar a palavra para ela, Chu, eu sei que você vai lançar um livro e o tema é imigração. Então, eu queria que você contasse um pouquinho sobre como nasce o processo criativo desse livro e o que, em linhas gerais, sobre o que você vai falar. O título do livro é Imigrantes e Imigração Chinesa ao Brasil, Passado, Presente e Futuro. Eu estou preparando esse livro. Eu ainda no terceiro capítulo, ainda falta bastante. Mas, de qualquer forma, realmente eu tenho plano de escrever livro. Essa é a verdade. Bom, então, o que me motivou para estudar imigração? Em primeiro lugar, em 2009, né, quando eu passei num restaurante chinês, ver um livro publicado em chinês sobre a imigração chinesa no Brasil, de imigração chinesa dos Xinjianenses. Um grupo de chineses que vem da província de Zhejiang, que já vive no Brasil, fazendo negócios no Brasil. Né? Então, vendo eu li aquele livro, fica muito intrigado, né? Muito interessado naquele livro. Aí, baseado naquele livro, eu resolvi escrever um artigo que foi publicado em 2009, numa revista, Leitura de História. Bom, essa é a primeira. Né? Depois eu fiz algumas pesquisas sobre a imigração chinesa, publiquei um ou dois artigos. Mas o que com o passar do tempo, né, como eu mesmo, sendo um imigrante, então, eu acabou me interessando cada vez mais sobre
o problemática, né, o temática. Além disso, mesmo sendo um imigrante, então me interessa naturalmente pela esse campo de estudo. Segundo, como a imigração se tornou um fenômeno universal, a imigração internacional é uma característica da natureza humana, né? É um fenômeno fundamental da globalização. Então, para estudar isso é muito importante para nós. Imigração, hoje em dia, já é um fenômeno muito comum. Estudar a migração é um estudo bastante difícil, né? No sentido de que é um estudo multidisciplinar, né? Cobrindo várias áreas, né? De história, geografia, antropologia, sociologia, né? Então, para estudar isso, realmente é um grande desafio para nós. Eu comecei a focar primeiro, né, a questão de história, né, a história de imigração chinesa ao Brasil. Aí depois, e principalmente na parte do século XIX, agora o meu foco mais está no século imigração chinesa ao Brasil no século XX. Né? Bom, então, com isso, a partir de estudo de história, eu resolvi expandir isso, tá? Atacar na área de sociologia e antropologia da imigração. Essa é a minha abordagem, os meus metodologias, digamos. Mas ainda tem muitas coisas a estudar, né? No caso de como proceder de estudar a imigração. Além de estudar a história geral da imigração chinesa, eu também precisaria estudar três pilares da imigração chinesa, digamos, da comunidade chinesa no Brasil. Em primeiro, organizações diaspóricas, as organizações voluntárias da diáspora chinesa no Brasil. Essa é uma parte que eu já estou estudando. Tem outra parte sobre as escolas chinesas, de ensino de chineses, os cursos de chineses no Brasil, os cursos do idioma chinês no Brasil. Essa parte é muito importante de estudar. Outra coisa que eu tenho estudado é sobre a mídia chinesa no Brasil, os jornais chineses publicados no Brasil. Enfim, tem muitas coisas ainda precisa ser estudado. A questão de gênero, a questão de igualdade social ou desigualdade social. São várias questões. Ou também tem a ver com a questão do futuro. Como é que a imigração chinesa vai conseguir principalmente, você já está sabendo que a China a população chinesa está envelhecendo, então no futuro, não sei por quanto tempo, a população chinesa no Brasil também vai ficar envelhecendo. Aí vai chegando menos gente, menos jovens para o Brasil. Então, a imigração chinesa provavelmente vai ficar vai ficar muito semelhante
imigração japonesa no Brasil. Então, mas isso vamos estudar mais para frente. Vamos saber depois. Não, e assim, eu acho que agora, já que você fez essa introdução do que resta estudar e do que já foi estudado, eu vou passar, então, a palavra para as nossas outras repórteres que estão aqui para te entrevistar, porque a gente vai falar um pouco sobre isso, né, meninas? Aproveitando o gancho que o senhor falou que você estudou a história da imigração para o Brasil, quando foi o começo dessa imigração? O senhor poderia explicar o motivo? Bom, a imigração chinesa começou em 1809, na realidade. Você sabe, né, em 1808, a família real portuguesa se refugiou no Brasil em função da invasão, né, francesa ao Portugal, né, em função da guerra napoleônica que ocorreu na Europa. Bom, chegando ao Portugal, os portugueses chegaram, a família real portuguesa chegaram ao Brasil, né, e enfrentam um problema, né? Como é que desenvolver a economia brasileira, né? Então, primeira coisa, eles provavelmente já têm pensado sobre a questão de diversificação da produção brasileira, né? Então, bom, o que tem a ver com tem a ver com 1809, tem a ver com a imigração chinesa. É o seguinte, em 1809, o ouvidor-geral de Macau, o Macau, na época, tem uma colônia portuguesa. O ouvidor-geral, chamado Miguel Arriaga, o ouvidor-geral, na época, é mais ou menos um vice-rei ou um governador, né? Então, seria um tipo de autoridade máxima do Macau, né? Ele enviou para o Dom João VI como presente, né? Enviou presentes, enviou dinheiro para Dom João VI. Então, entre os presentes, além de dinheiro, no caso de ouro, né, também tem árvores, né, tropicais importantíssimos, né, árvores, plantas, né, plantas árvores de chá, árvores de canela, árvores de plantas especiárias. Enfim, essas plantas tropicais eram muito valiosas na época. Então, o ouvidor-geral presenteou essas plantas para o Dom João VI. Mas, para isso, né, precisa alguém que toma conta, porque toma conta dessas árvores, plantas, né? Porque a passagem para chegar ao Brasil leva quase 6 meses de viagem no mar, né? Então, se não tem alguém tomar conta dessas plantas, as plantas morrem. Então nesse navio, nessa fragata chamada navio Ulisses, tem um navio Ulisses que transportou essas plantas, esses presentes, esse dinheiro para o Brasil. Então, também contratou 3 chineses para tomar conta dessas árvores. Chegando ao Brasil, né, o família real abriu uma fazenda real de aclimação. Para plantar essas árvores, para fazer essas árvores vivem, reproduzem.
Então, surgiu, foi criado a Fazenda Real de Aclimação, aí depois batizado como Jardim Botânico do Brasil, né? Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Né? Bom, então os chineses começaram o projeto de chá, né? O português, né? Começaram a plantar o chá no Brasil, né? O vice-geral de Macau, Arriaga, né, ele vai contratando chineses e mandando esses chineses para o Brasil. De 1812 até 1815, nesse período, cerca de 300 ou 400 chineses chegaram ao Brasil, só para trabalhar no Jardim Botânico e na Fazenda Real de Santa Cruz, em Niterói. Então, esse foi o início da imigração chinesa ao Brasil, né? Que no início era só para a maior parte deles trabalhar na plantação de chá, mas também, ao mesmo tempo, né, alguns, cerca de 140 chineses foram contratados para trabalhar na arsenal da Marinha do Brasil, né, que o Brasil precisaria ter uma marinha forte para um dia retornar ao Portugal. Né. Então, alguns chineses foram trabalhar na arsenal da Marinha também como carpinteiros. Eu gostaria de perguntar outra vez, quais foram as principais ondas migratórias para o Brasil? Bom, então essa é a plantação do chá, né, de 1810 até 1850, nesse período, seria a primeira onda, que a maioria dos chineses vieram de Canton, foram contratados para trabalhar na lavoura, na plantação de chá, principalmente plantação de chá. Claro, eles trabalham também nas outras coisas, carpinteiro, adaptador de bebê. A primeira onda dos chineses é principalmente se concentra na produção de chá. A produção de chá no Brasil não foi tão próspera. Por várias razões, por vários motivos. Né? E primeiro é que o custo de produção era muito caro. Né? O custo de produção é muito caro e também os tipos de chá produzido no Brasil me parece não agradou os ingleses. Ou os ingleses, de qualquer forma, os ingleses que monopolizavam, né, o mercado internacional de chá, recusou a comercializar o chá na Europa. Então, por isso, o chá brasileiro só tinha mercado interno, né, mercado do Brasil, que era um mercado pequeno. Então, por isso, podemos dizer que a imigração chinesa continua, porém, era uma escala pequena, né, justamente porque a produção de chá no Brasil era limitada. Mas é interessante saber, a partir de 1830 por aí, eu não lembro bem. Nesse período, a produção de café no Brasil, né, prosperou, né, conquistou o mercado internacional, né, substituiu
o Haiti como a maior produtor de café do mundo. Então, a necessidade de mão de obra era muito grande, cada vez mais urgente, né? Só que, a partir de 1843, os ingleses começaram a combater a escravidão, né? Começaram a proibição do tráfico dos escravos, né? Assim, o Brasil continua, né, praticando escravidão, porém, né, os escravos, né, ficaram mais caros, né? A perspectiva na época era que a escravidão acaba cedo ou tarde. Então, por volta de 1850, né, o governo brasileiro já pensa a questão de substituição da escravidão, né? Então, como é que substitui, né? Então, eles vão seguir exemplo dos Estados Unidos, os exemplos do Peru, da Cuba, do México, de importar os chineses curis, né? Os chineses trabalhadores braçais, para substituir os escravos negros, né? Essa já começou a discutir, começar algumas tentativas em 1855, nessa época. Então, no Brasil, começaram a surgir companhias de imigração chinesa, né? E surgiu no Rio de Janeiro uma companhia uma sociedade chamada Companhia de Imigração Chinesa, né? para tentar trazer os chineses ao Brasil, né? A tentativa é para, no futuro, os curis chineses, né, trabalhadores chineses, substituir a mão de obra africanos, escravos africanos, né? Já é tendência que a escravidão vai acabar, né? O preço dos escravos é cada vez mais caro, né? Justamente porque os ingleses estão combatendo o tráfico dos escravos. Bom, então, em 1855, companhia de imigração chinesa, fundada pela negociante chamado Manuel de Almeida Cardoso. Ele trouxe para o Brasil 303 chineses ao Rio de Janeiro, tentavam achar um emprego para eles, tentar ver como é que funciona essa substituição, né? Essa companhia, claro, era subsidiado, né, pelo governo brasileiro, mas a questão não deu muito certo, no sentido de que os chineses, eles principalmente não estão acostumados, né, com comida brasileira, né, com o tipo de trabalho no Brasil, porque os brasileiros acostumam a tratar os trabalhadores como escravos. Então, tem vários problemas. Então, esses chineses contratados pelos fazendeiros acabam sendo devolvidos, ou receberam castigos, ou ficaram doentes, enfim, teve vários problemas. Tem fugas também, porque, então, essa é a primeira leva, né? Aí depois vai chegar outra leva dos chineses para trabalhar na agricultura, na artesanato, né? Digamos, oleiros, trabalhando como
carpinteiros, então, tem mais trabalhos para os chineses. Bom, no caso da segunda leva dos chineses, mas em 1856, não, 1856, teve uma segunda leva de 368 pessoas chineses que trabalham, mas também, né, tem questão de, também houve vários problemas, mas de qualquer forma, no final eles foram contratados na obras públicas. Então, a partir daí, começa a surgir um novo modelo de contratar chineses ao Brasil, mandar eles trabalhar nas obras públicas. Então, eles vão trabalhar na construção de estradas, Rio Vitória, chineses foram contratados na construção de ferrovia, Dom Pedro II. Então, tem mais ferrovias que foram construídas pelos chineses. Só que essa parte de história, né, dos chineses na construção das ferrovias não foram bem documentados, né? O que nós sabemos na ferrovia, na construção da ferrovia Pedro II, morreram cerca de 5.000 chineses de malária, de febre amarela, de diarreia, enfim, por condições muito ruins de trabalhar, porque a ferrovia passa pelos terrenos pantanosos, com sucessivas chuvas, enfim, houve vários problemas. Então, essa parte da história, nós só temos alguns registros, mas nós ainda não temos arquivos, não encontramos arquivos concretos, digamos, quantas pessoas realmente morreram onde. Então, não temos muitas ideias, né, sobre isso. Mas podemos dizer que no Rio de Janeiro, né, tem uma cidade, tem um município chamado Queimados. Né? Queimados queima. Né? Então, por que queima? Dizem que lá morreram muitos chineses construtores de ferrovias. Morreram de malária, morreram de doenças, colera, várias doenças tropicais. Então, todo dia queimava os cadáveres. Né? Aí, por isso, a cidade mais tarde é batizada como Queimados. Esse é o que dizem, mas nós ainda não temos arquivos concretos para isso. Então, isso de 1850 até 1890, então, isso seria a segunda onda da imigração chinesa. Então, essa segunda onda de imigração não era uma grande onda. Se nós compararmos com o Peru, né, compararmos com Cuba ou compararmos com México, né, porque nesse momento o governo brasileiro incentivava muito a imigração dos europeus. Né? Então, os chineses, o Brasil encontra várias dificuldades de contratar os chineses, porque como os chineses eram maltratados em Cuba, em Peru, então, por volta de 1870, o governo chinês proibiu a imigração chinesa, a contratação dos chineses da China. Né? Então,
o Brasil, né, participou um tipo de contrabando dos couriers chineses no Brasil, ao Brasil, mas, de modo geral, né, a imigração chinesa ao Brasil até 1890 eu acredito que não chega ao 10 mil. Diferente com Peru. Peru, nessa época, utilizava mais ou menos 90 mil chineses, no mínimo. Deve ser mais chineses trabalhando nas fazendas, na cana-de-açúcar, na mineração. No Brasil, a imigração chinesa não era tão expressiva como no Peru. Então, essa seria a segunda onda. A terceira onda da imigração chinesa era de 1900, no século XX. A terceira onda de imigração, então, esses imigrantes eram livres, né, voluntários. Então, por volta de 1910, já havia vários chineses viajando para o Brasil, porque o Brasil, nessa época, incentivava a imigração estrangeira, diferente de outros países. No Brasil, você não tem uma restrição à questão de compra de terra pelos estrangeiros. Você não tem restrição sobre naturalização. Você não tem essas discriminações como existia nos Estados Unidos e na Europa. Aí, por isso, vários chineses resolveram tentar a sua sorte no Brasil. Além disso, como a China também mergulhou numa turbulência política, na fome, guerra civil, enfim, a imigração para o Brasil, né, se tornou uma opção interessante, até desejada. De 1910 a 1930, nesse período, vivia no Brasil mais ou menos 2 mil chineses, no máximo 2 mil chineses. Aí depois, a China entrou numa outra crise, a questão de guerras da invasão do japonês ao Brasil. Então, a entrada dos chineses começaram a diminuir. Em 1945, no Rio de Janeiro, ou no Brasil, vivia no máximo, mais ou menos, 800 chineses, que está diminuindo muito, justamente em função da guerra. Bom, a imigração chinesa vai entrar uma nova onda depois da Segunda Guerra Mundial, depois de 1949. Chegaram ao Brasil vários refugiados da guerra comunista na China, principalmente vindos de Hong Kong, vários industrialistas da China que retiraram a sua capital para Hong Kong, mas de Hong Kong eles migraram ao Brasil. Tem vários capitalistas que chegaram ao Brasil. Essa é uma parte. Tem outra parte que além dos industrialistas, também chegaram os refugiados individuais, fugindo da Revolução, chegaram ao Brasil. Então, chegando a 1955, a população chinesa no Brasil aumentou de menos 1.000
para quase 13 mil chineses, chegando aos 1955. Aí, chegando em 1900, na década de 1960 até 1970, nesses 10 anos, chegaram outros imigrantes chineses de origem da Indonésia, por causa da perseguição dos indonésios contra as minorias chineses. E também chegaram os chineses de Moçambique, cerca de 300 chineses que viviam em Moçambique, refugiaram ao Brasil por causa da Revolução Moçambicana em 1975. Eles assentaram em Curitiba. Então, essa seria, digamos, uma terceira onda da imigração chinesa, caracterizada pela, digamos, imigração pelas famílias. Eles chegaram ao Brasil, a maioria deles trazendo famílias para o Brasil. Diferente da imigração chinesa ao Brasil antes de 1949. Antes disso, eles vêm para o Brasil para trabalhar, para ganhar dinheiro, vêm sozinhos, trabalhar para ganhar dinheiro. No final, muitos deles não voltam para a China, porém casar com brasileira, ter filhos no Brasil, ficando no Brasil, mas continuam mandando dinheiro para a China. Mas depois disso, de 1949, depois, então essa imigração seria uma nova imigração, novos imigrantes, no sentido de que vem para o Brasil para ficar, fazendo famílias, para viver no Brasil. O Brasil não era mais um lugar para ganhar dinheiro, agora é um lugar para viver. Então, tem uma diferença. Então, chegando ao 1978, começaram a reforma, a abertura. Então, os chineses da China continental começaram a chegar ao Brasil. Então, isso seria a quarta onda da imigração chinesa ao Brasil. Os chineses chegaram ao Brasil principalmente a partir de 1998 até 2014. Esse período é um período de pico de chegada dos chineses ao Brasil. Mas depois disso, houve uma pequena queda. Em 2020, a queda foi dramática, para todo mundo. Então, basicamente, essas são as quatro ondas da imigração chinesa ao Brasil ao longo de dois séculos de história. Bom, então, atualmente vive no Brasil cerca de 250 mil chineses ao Brasil, incluindo os descendentes, filhos, netos. Essa é a estimativa que nós temos. Mas nós não temos data exata sobre quantos chineses que atualmente vivem no Brasil. Essa data nós não temos. Queria aproveitar e perguntar, assim, como você falou que os chineses chegaram no Rio de Janeiro, também chegaram em Curitiba, queria perguntar atualmente, qual região a presença dos imigrantes é mais significativa? É São Paulo. São Paulo concentra 65% de toda a população chinesa no Brasil. O segundo lugar é Rio de Janeiro, 12%. E Curitiba tem 5% dos chineses. O Minas Gerais, mais ou menos, também esses 5 ou 4%.
Mesmo interessante, mesmo no caso de São Paulo, pelo São Paulo, eu estou dizendo estado de São Paulo, mas mesmo no caso de São Paulo, né, esses 60%, 65% dos chineses, a maioria deles vive na região metropolitana de São Paulo. Então, a região metropolitana de São Paulo concentra mais ou menos 70%, 77% dos chineses do estado de São Paulo. Chineses, digamos, a maioria eram moradores da cidade. Então, a maioria absoluta são moradores da cidade. Diferente dos japoneses tem bastante japoneses que moram no campo. Então, há uma diferença, sim. E esses imigrantes que moram em São Paulo, eles são vindos dessa última onda migratória, mais recente? Bom, são misturados. Misturados segundo a terceira onda de imigração ainda vivendo, né? A velha geração ainda a terceira geração está envelhecendo, porém ainda vivo, né? Então eles já têm filhos, netos. No caso de no caso de quatro imigrantes, então nessa nova onda, então tem mistura de primeira geração de imigrantes, né? Você tem a segunda geração de imigrantes, também tem a terceira, né? Tem netos também. Então, quando nós estudamos a questão de imigração, então nós temos que diferenciar as gerações, né? Cada geração é diferente. Ok, Chu, muito obrigada. E eu queria saber também, você falou que eles vieram de diversas regiões da China, os imigrantes, e outros lugares também, como Moçambique, que você citou e a gente nem sabia. Você saberia dizer sobre a língua chinesa no Brasil? Quais são os dialetos principais falados por esses imigrantes? Esse é muito importante, é uma questão muito boa mesmo. Então, os chineses principalmente falam 4 dialetos, né? Uma é mandarim, né? Todo mundo fala, todo mundo sabe, conhece mais ou menos, né? Porém, a língua o maior grupo linguístico dos chineses é cantoneses, né? Vem de Canton, que é uma região perto de Hong Kong, que é uma região costuma de enviar imigrantes para fora, é uma região que os estrangeiros costumam de recrutar os curis chineses, né? Enfim, então é uma região tradicional de enviar os imigrantes para fora, né? para a terra estrangeira. Segundo grupo de língua vem nesse momento, vem de Zhejiang, a província de Zhejiang. Eles vêm, a presença deles já era expressiva no início do século XX. Até 1930, por aí, já vivia no Rio de Janeiro, principalmente, 90 chineses da província de Zhejiang. Então, os zhejianenses, né, vão chegar ao Brasil, né, na década de 80, 90, vai chegar muitos imigrantes chegar ao Brasil, viver no Brasil. Então, tem outros 2 grupos de linguísticas muito marcantes também. Outro é Hakka.
o Hakka é um povo chinês que acostuma de migrar dentro da China. Então, esse é um grupo de linguística. Mas a população deles também é pequena. Né? Cerca de, eu não sei quantas pessoas. É difícil de estimar, mas não deve ser mais do que 1.000 chineses que falam Hakka. Né? Tem outro grupo linguístico chamado Minnan. Em português ou em inglês também Hokkien é outra língua. Então esse grupo linguístico também tem mais ou menos 1.000 população, não chega ao meio. Então são esses quatro grupos linguísticos basicamente. Então, os outros, existem outros linguísticos, mas algumas línguas não se encaixam nesse grupo, mas o número era muito pequeno. Então, nós podemos até ser ignorado, né? Eu fiquei surpresa de saber que aqui no Brasil muitos chineses falam cantonês, eu não sabia disso. Porque os canoneses, na realidade, representam mais que 30% da população mundial dos imigrantes chineses. Né? Os chineses ultramarinos. Né? Então, a população cantonesa representa mais ou menos 30 ou 40%, até 40%, eu diria até 40% da população chinesa ultramarina. Eu sei é difícil para vocês levantar perguntas, porque realmente é uma área nova. Né? Então, eu vou explorar essa oportunidade para falar mais. Então, vamos lá. Os chineses moram no Brasil, então, os chineses dividem mais ou menos em regiões geográficas. Então, você tem basicamente 3 a 4 regiões, 4 homelands, 4 regiões de onde saíram, 4 maiores regiões onde saíram os imigrantes chineses. A primeira região, vocês já sabem, é Canton, cantonês, Guangdong-Shan, a província de Guangdong. Esse grupo de chineses a maioria deles trabalha em pastelaria. Então, quando você entra numa pastelaria, você pode pensar que o dono seria um cantonês, para cantonês. Então, esse é o modelo econômico, digamos, dos cantoneses. Então, segundo grupo vieram da região de Zhejiang, província de Zhejiang, tem Qinxian, tem Wenzhou, são 2 cidades onde saíram mais imigrantes de Zhejiangenses ao Brasil. Então, esse grupo, a maioria deles trabalha no comércio, no comércio de exportação, importação e exportação. E, principalmente no caso de importação, eles importam muita coisa, muitos produtos do mercado de EU na China. Eles trabalham mais na região de 25 de março, Brás.
na feira de madrugada. Então, eles trabalham nessa região, né? No comércio, na exportação. Essa é a principal sustento econômica deles. Eles eram espalhados não somente em São Paulo, Rio de Janeiro, também tem eles em Brasília, Belo Horizonte, Salvador, conforme que São Paulo fica cada vez mais saturado, então eles vão para outras cidades, outros lugares. Eles vão para Recife, para outras regiões. Então, o terceiro grupo via da província de Fujian. Esse grupo era pequeno, também não chegava a 10 mil. Então, vamos lá. Os camponeses no Brasil respondem mais ou menos tem mais ou menos 100 mil população. Eu acho mais de 100 mil. Mas essa parte nós não temos informação exata. A segunda maior população dos chineses é de zhejiangenses. Eles correspondem mais ou menos não chega a 100 mil, digamos 80 mil, 80 mil, não chega a 80 mil, vamos dizer 80 mil. Então, esse é o maior grupo deles. Ele trabalha mais no comércio, na importação e exportação, nessas coisas. O terceiro grupo é a província de Fujian. Eles também trabalham no comércio. Todo mundo trabalha no comércio. Então, eles também trabalham na feira de madrugada, na galerias, na boxes. Vocês em São Paulo, você tem Shopping 25 de Março, espaço está dividido em boxes. Uns pequenos boxes, mais ou menos tem 4 metros quadrados no máximo. Então, fica carregado de mercadorias. Enfim, então, o modelo de trabalho, o espaço de trabalho deles é mais dessa forma. Esse é o grupo. E tem outro grupo, de Taiwan, vem de Taiwan. Mas a população de Taiwan tem características diferentes. Porque Taiwan, a imigração de Taiwan começou a chegar aqui a partir de 1960. Aí, no auge, a população depois fica crescendo, a população taiwanense no Brasil fica crescendo, mas quando chega ao 1990, a economia taiwanesa começou a prosperar, decorar. A vinda dos taiwaneses ao Brasil diminuiu muito. Hoje em dia, praticamente você não tem mais a imigração taiwanesa ao Brasil. O que tem é mais que os taiwaneses voltam para Taiwan ou reimigrar para outros países. Então, mas por esse grupo também, alguns trabalham na pastelaria, outros trabalham no comércio, outros trabalham na indústria, enfim, também merecem ser estudados. Mas características deles eram diferentes, porque representam uma temporalidade diferente. Então, normalmente, quando eu estudo a imigração chinesa, eu costumo estudar mais a imigração chinesa na China continental,
que representa mais ou menos um tipo de continuidade e homogeneidade. Aproveitando que o senhor estava falando sobre a atuação dos chineses aqui no Brasil, eu gostaria de perguntar para o senhor qual é o principal motivo dessas atuações, né? Que o senhor falou que trabalham em pastelaria, com exportação, no comércio. Qual é o principal motivo dessas atuações? Bom, em primeiro lugar, no caso da pastelaria, na realidade, os chineses do século XIX, quando terminou o contrato com fazendeiros, eles vão vivendo como vendedor da rua, eles vendendo, como os brasileiros sempre dizem, que eles vendendo camarões, vendendo camarões fritos, vendendo peixes, vendendo galinhas, então eles carregam uma cesta com comidinhas, tipo de empada, tipo de pastelaria, naquela coisa na rua, vendendo na rua comida. Esse foi o século XIX, vendendo comida na rua. Porque primeiro, é uma forma de sobrevivência, você não precisa investimento, é fácil, você só fazendo alguma comidinha e leva para a rua para vender. Então, eles vivem num nível de sobrevivência, num nível econômico, nível de atividade econômica era muito baixo. Mas, com o passar do tempo, eles vão abrindo um bar, um restaurante, os conterrâneos, um ajudando o outro, abrir um restaurante, abrir um negócio. Então, não é um restaurante chinês, porque quem vai comer, porque são poucos restaurantes chineses, porque a maioria deles não vai, quem vai se interessar na comida chinesa naquela época. Então, o que acontece? Eles vão abrir uma bar, abrir um lanchonete, para servir os brasileiros. Assim que vai surgindo o pastéis, aquela coisa que eles venderam na rua, agora vendendo na loja. Então, a pastelaria não exige um grande investimento, em primeiro lugar. Não, hoje em dia exige, porque você precisa, a exigência de higiene é muito maior, porque antigamente não era tão exigente. Então, também você tem um retorno rápido. Comida, de qualquer forma, você pode vestir uma roupa ruim, mas você não pode deixar de comer. Então, a comida é uma coisa, um ramo que é mais fácil de ganhar dinheiro, mais fácil de ter um retorno. É por isso esse modelo surgiu, ficou. Essa é uma questão de tradição, mas também tem outra questão, Quando você abre uma pastelaria, você vai empregar mais gente, Você vai trazer os irmãos, você vai trazendo amigos para o Brasil, trabalhar junto com você, Você vai ter uma expansão você vai abrir uma pastelaria filial de algum lugar, outro lugar. Então, você começa pode chamar mais pessoas de trabalhar com você. Assim que a comunidade cresce. Então, quer dizer, pastelaria não é apenas um modo de sobrevivência para você mesmo. É um modelo que é para empregar mais gente. Então, para chamar mais gente para trabalhar para você, para sustentar a expansão da comunidade. Isso é muito importante. Então essa permite, essa pastelaria permite que o crescimento da comunidade chinesa. No caso de camponês, claro. Então, no caso de Zhejiang,
trabalha nas lojas, na exportação e importação, também é fundamental, né? Porque isso, no início, né, os chineses ainda na década de 20, depois do século XX, no início, primeira década do século XX, né, os zhejiangers, pessoas da Zhejiang iam chegar ao Brasil, então eles começam a trabalhar em quê? A questão é muito séria, né? Você precisa ter um modo de sustentação, né? Modo de reprodução, né? Digamos. Eles vão fazer mercadorias da China para vender, por exemplo, pelos, corais pelos, correntes pelos, bijuterias, joias, vão fazer essas coisas da China para o Brasil. Eles vão fazer tecidos, né, sedas chineses para vender, que na época eram muito valorizados, né, no Brasil. Então, fazendo essa coisa para vender no Brasil, ainda começa a sustentar, né, a importação e exportação dos produtos, que emprega muito gente. Quando você chegar ao Brasil, como é que você vive? Então, você vai para uma loja, aí pega algumas mercadorias, vai para a rua vendendo. Aí depois você tem que devolver em dinheiro, aí você pega mais produtos, vendendo, comprando, vendendo. Assim que você sobrevive. Aí depois você vai fundando, abrindo a sua própria loja, né? Você vai parar de ficar na rua vendendo. Você vira um lojista, né? Assim que funciona. Aí, assim que você conseguir chamar mais gente para trabalhar, porque você tem produtos, você precisa de vendedores, né? Então, assim que funciona, né? Sustenta a imigração, né? Que acolhe as pessoas, né? Isso é importante. Senão, se você não tem esse modelo econômico, aí a imigração para, né? Porque você não tem, você tem que ter um modelo você tem que encontrar uma forma de empregar mais gente, de chamar mais gente de trabalhar aqui, de fazer crescer a sua comunidade, né? Então, eu já então emendo nessa pergunta uma questão que a gente viu agora recentemente a abertura da escola chinesa no Rio de Janeiro, e as empresas chinesas estão expandindo suas fronteiras, estão vindo para o Brasil, grandes empresas. A gente pode ter uma quinta onda de imigração para trabalhar nessas grandes empresas com altos executivos vindo com as suas famílias? Como é que você avalia isso? E também já pergunto se, no momento em que a gente formou o BRICS, a gente teve influência do BRICS na imigração chinesa no Brasil ou não? Isso não teve uma influência significativa? Então, quando a gente fala de imigração, né, a gente divide em várias categorias. Naquela imigração dos executivos, né, eu diria um grupo de imigrantes que nós não estudamos tanto, né? Não é nosso foco de estudos, porque esse tipo de imigrantes eles trabalham nas empresas, né? Porém eles não têm, digamos, não criam muito link com a população local, né? Nós não chamamos, quando nós trabalhamos sobre imigração chinesa, nós estudamos a comunidade chinesa, nós estudamos diáspora chinesa, nós estudamos descendentes chineses, como é que a interação entre os chineses e brasileiros, né? Essas coisas. Então, quando nós não estudamos, quando você fala sobre imigração dos executivos, dos investidores, então
esse tipo de categoria, né, nós chamaria de o que chamaria de flexible citizenship, de cidadãos flexíveis, né? O que dizer com isso? Eles, em primeiro lugar, o número deles eram não eram grandes, era minoria na realidade. Digamos, todo ano, o Brasil emite mais ou menos 100, 200 vistos de trabalho para os executivos. Digamos, 200. Hoje, a tendência é mais, né? Porque você tem visto dos estrangeiros investidores individuais, né? Então, você tem essa categoria que tem permanência no Brasil, que trabalha no Brasil ou não trabalha no Brasil, só tem uma green card brasileira, que fica na China, mas gostaria de ter uma residência no Brasil para diminuir o risco político, o risco econômico, enfim. Você tem essa situação, sim. Mas a questão de executivos, realmente, eles normalmente não se integra muito com a comunidade chinesa local, né? Eles trabalham por 2 ou 3 anos, aí vai embora, né? O trabalho deles é frequentemente rotativo, né? O gerente aqui, né, pode ser, vai para outro lugar alguns dias, algum tempo, vai para outro país, pode ser, né? Então, essa categoria nós não estudamos, é importante, porém o foco de nossa pesquisa não era para isso, né? Bom, então, porém, né, eles são importantes no sentido de questão de escolas internacionais, né? No Rio foi criada uma escola bilingual, escola chinesa. Então precisaria uma escola para esses filhos executivos. Isso fortalece ainda mais, porque esses executivos eles não enraizaram no Brasil. Muita gente não tomar raiz no Brasil. Bom, então, aqui não é lugar para falar para discutir isso. Então, eu volto à questão principal que vocês têm falado sobre a questão da escola de línguas. Bom, escolas chinesas já surgiu na década de 1955, né, quando os padres católicos chineses migraram ao Brasil, né, começaram a fundar a Igreja Católica Chinesa em São Paulo, né? Então, eles começaram a organizar escolas de línguas. Então, escolas de línguas é para quê? Né? Isso é importante saber, em primeiro lugar. Escolas de línguas é para, em primeiro lugar, ensinar os descendentes chineses a falar língua oficial, porque cada grupo eles falam um dialeto, eles não sabem, eles só comunicam se comunica com portugueses. Então a igreja vai dizer, bom, vamos, então chamamos os filhos, bom, estuda na escola chinesa para aprender língua oficial.
né, também para para passar a cultura para a próxima geração, né? Porque o filho criado no Brasil estuda nas escolas brasileiras, né? Fala português, então ele não vai perder, não vai saber falar em chinês oficial, né? Só fala dialeto, ele não sabe escrever, não sabe ler, aí é um problema. A cultura desaparece, né? Então, a escola de línguas é fundamental para manter a cultura, né? Manter viva a cultura. Essa é a primeira função. Aí, também, nesse período, aí também, como os chineses vivem no Brasil, né? Tem vizinhos, né? Alguns vizinhos brasileiros começaram a se interessar o idioma chinês, aí começaram a estudar chinês com os padres, né, com os professores, também, mas eles também frequentam a escola de línguas dos chineses. Então, a escola de línguas funciona como o local, né, a divulgação da cultura, né, de socialização entre os descendentes chineses e também, de certa forma, um intercâmbio entre os chineses e brasileiros. Então, não esqueça essas funções. Porém, também tem um problema, né? É que os chineses, eles vão, crianças chineses, principalmente os adultos, eles não têm tempo para estudar, né? Eles vão trabalhando o tempo todo para sobreviver, né? Então, principalmente as crianças que frequentam as escolas. Porém, com o passar do tempo, né, essas crianças vão estudar em escola brasileira, né, vai para passar a faculdade brasileira, né, então acabou não estudando isso. Então, as escolas chinesas, na década de 50, 60, tem um problema, né? Problema de financiamento, né? Quem financia as escolas eram associações chinesas, ou comerciantes chineses. Então, você vai faltar investimento constante do governo chinês, vai faltar o investimento. Aí, esse é uma primeira problema. Segundo problema é que essas escolas, né, você tem faltam professores, né? Porque na época nem todo mundo fala chinês. Também você tem questão, essas organizações eram, voluntários, eram baseados mais nas boas vontades. Então, você tem um problema de sustentação econômica. Bom, história à parte. Então, hoje em dia, na década de 90, década de 90, 2000, nesse período, né? Então, a população chinesa cresceu. As crianças, o número de crianças, né, cresceu. Então, você tem que ter uma economia de escala, né? Então, as escolas chinesas dá para sobreviver, né, com doações, com pagamento de mensalidades. Tá? Então, começa a sobreviver, a viver mais tempo. Tá? Começa até a formar um mercado de idiomas. Tá? Como que funciona isso? Né? Você tem um mercado, senão você não sustenta. Tá? Então, nesse mercado, né, surgiu a escola chinesa, em São Paulo, no Rio de Janeiro. Então, essas escolas, em primeiro lugar, é financiado, tem um investimento dos empresários chineses. Eles vão investir na compra de terreno, na construção de prédios. O governo chinês vai contribuir com professores, vai contribuir com bolsas de intercâmbio, enfim, né? Esse é o esquema, né? Você já está sabendo disso.
Então, no caso do Rio de Janeiro, foi fundado dessa maneira na escola. Porém, aí, a ideia deles ensinar, ensinar em chinês, tem um currículo compatível com a China. Então, quando os empresários, os filhos dos comerciantes estudam nessas escolas, eles teriam compatibilidade no currículo, para que eles, quando voltam para a China, conseguir acompanhar as aulas dentro da China. Esse é o que eles pensam, mas eu acho que é difícil, porque na China o ritmo de estudo é muito mais pesado. Então, essa é a ideia. Mas, como o idioma chinês é bastante difícil, né? Então, eu não sei se esse modelo vai ficar, vai funcionar. Isso é difícil de dizer. Então, voltando, né, em relação ao que você disse sobre a questão de BRICS, relações Brasil-China, realmente ajuda muito, né? Quando você tem boas relações econômicas, então o troco, intercâmbio das pessoas, o investimento vai chegar mais gente investindo na tecnologia, investindo nas empresas chamadas startup, né? Você tem mais chineses comprando imobiliários no Brasil, né? Então realmente ajuda. Mas, de qualquer forma, eu acho as relações Brasil-China vai continuar fortalecendo, apesar dos problemas nesse momento, mas a tendência vai fortalecer, né? Vai chegar mais investimentos ao Brasil, principalmente no caso da China, você tem um problema de saturação, né? O problema o Brasil, como tem uma demanda bem grande, então, na área de alta tecnologia, de informática, né? Vai chegar mais empresas para trabalhar no Brasil. Então, Chu, queria aproveitar agora para abrir para as perguntas dos nossos colegas que estão aqui, saber se alguém quer fazer alguma pergunta. Eu já fico feliz, Chu, que entre as coisas que você disse, houve uma frase que foi: a língua chinesa é muito difícil. Então, eu já sinto assim, bom. Você está dizendo isso? É um desafio. É um grande desafio. É um grande desafio. Mas eu acredito que também deva ter sido para você um grande desafio quando você chegou aqui, né? A língua portuguesa. Né? Então, é difícil para um falante de chinês também aprender o português. No primeiro 6 meses, né, ficando mais difícil. Quando você chegar na China também, é a mesma coisa. O primeiro 6 meses, o primeiro ano, sempre é mais difícil. Mas depois você fica acostumando, né, você não fica imitando os outros, né, seguindo exemplos dos outros, aprendendo com os outros. Aí vai se virando, né? Vai ficar cada vez mais independente, mais fluente nas línguas. E eu faria mais uma pergunta, não sei se mais alguém vai fazer, mas como é o acolhimento do brasileiro com relação ao imigrante? Porque a gente sempre ouve que o Brasil é um país muito acolhedor para todas as nacionalidades. Você se sentiu acolhido por nós brasileiros? Sim. Claro. Sempre me dá mais atenção, né? Sempre pergunta se onde vai, se precisa ajuda, né? Sempre tem gente tentando ajudar. Quando você fica na rua, sem saber onde ir, a pessoa vai falar: posso ajudar? Okay. Onde você vai, né? Então, sempre tem alguém querendo ajudar.
E mais uma pergunta de cunho bastante pessoal. Hoje você considera que o Brasil é o seu país, Chu? Bom, sim, não, né? Quando você tem imigrantes, né? Principalmente no caso de primeira geração, né? Quando você chega ao Brasil, você não é um papel branco, né? Você tem uma cultura pré-migratória, já está marcado entre você. No meu caso, eu cheguei ao Brasil aos 28 anos de idade, né? Então, a minha educação foi na China, a minha formação foi lá, né? Então, tudo foi lá. Eu tenho parentes, né? Então, então aqui quer dizer, né? Então, tem algum sentido de como é que é home, né? Lá, né? Como é que então você fica dividido, né? Nós sendo imigrantes, né? Você tem às vezes você tem coração dividido, né? Você tem lealdade dividida, né? Você divide coisas. Isso é interessante. Mas a primeira geração sempre tem esse problema, né? Mas a primeira geração normalmente se identificam, né, com terra de origem, né? Não somente eu, né? Então, você no seu mente, no seu espírito, né? Você é chinês, a sua terra na China, então você sonha um dia você volta, né? É mito de voltar para a China, né? Apesar que você não, provavelmente você não volta. Porém, você sempre sonhar que um dia você volta, essa coisa. Então, para a primeira geração, é sempre assim. Então, mas quando você pergunta, você vai voltar mesmo? Bom, eu não vou voltar. A minha home, né? A minha terra é aqui no Brasil. Eu trabalho aqui, tirar sustento aqui, ter filhos aqui, já criou a raiz aqui. Então, você não volta. Então, você tem que... Então, quando você analisa a questão de identificação, né? Você tem que analisar, né? No caso entre o real e imaginário. No caso de imaginário, né? Você imagina que um dia você volta à sua terra, à sua raiz, tá? Mas no caso de realidade, né? Sua realidade é aqui, né? Então vamos dizer, no nível real, na realidade, então o meu lar, meu home, né? É no Brasil. Então, quando você fala que a questão da pátria, aí é outra questão. Então, a pátria é mais tem a ver com emoção. Então, a emoção também é dividida. Às vezes, quando você sonhar, né, você sonha, minha terra, como dizem, como é que sabe esses dias, né? As minhas terras têm palmeiras. Os passarinhos podia comandar, né? Então, você tem a divisão, né? Isso é natural para a primeira geração de imigrantes. Mas quando chegar a segunda geração, né? Então, já é diferente. Nascido aqui, criado aqui, né? Então, eles vão se identificar como brasileiros. Porém, né? O brasileiro chama, o chinês já conhece. Então, aí tem um tipo de conflito. Mas isso é outra questão. Eu prefiro falar de outra ocasião. Muito bom, Chu, muito bom. Foi uma delícia ouvir você, Chu. Muito gostoso, muito interessante, muitas informações que a gente não tem e não tinha, e olha que nós estamos aí há pelo menos 3 anos mergulhados, né, nos estudos da cultura chinesa.
Então, eu espero que a gente possa ter outras conversas como essa, se você aceitar. Claro, claro. Então, qualquer dia, qualquer ideia, se você quer a minha sugestão ou que a minha ajuda, eu sempre estou disponível, né? Sempre me disponho para isso. Chu, a gente agradece muito a sua participação, foi muito boa essa entrevista, e a gente vai encerrando por aqui, foi muito bom, obrigada. Chu, eu também queria agradecer pela sua presença e disponibilidade, pela conversa, que eu achei que vai ser muito proveitosa para várias pessoas. Foi bem legal mesmo. Essa conversa, então, vai para o YouTube, no nosso canal Momento China, e a gente também deve editar alguns trechos para colocar no nosso perfil do Instagram, e talvez até no nosso perfil do LinkedIn. Então, te agradeço muito, Chu. Vamos torcer para que nosso movimento China avance. Sim. Estamos trabalhando bastante para isso. Bom. Então, qualquer coisa que precisa de ajuda, eu estou disponível.